Somos seres eternos em busca do amor. Sonhamos, sentimos e almejamos um mundo que aprenda a crescer sem a dor. Em nosso caminho, Jesus, nosso mestre, nosso tutor, deixa-nos protegidos e amparados junto ao Consolador. É a doutrina que nos instrui e faz-nos crer que é preciso estudar e acreditar, pois sei que em algum lugar todos iremos nos reencontrar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. Guia, Jesus, nossos passos para seguirmos contigo. Pegue em nossos braços, sendo sempre o fiel amigo. Jesus, nosso mestre querido, nos ensinou o amor e através de Kardec nos enviou o Consolador. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Sintam-se todos abraçados, meus irmãos. Pedimos, antes de tudo, que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com um passe. Para iniciarmos o nosso momento de Evangelho, vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 94, Beneficência e Paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. E o tema do nosso Evangelho é falar da paciência. Para iniciar o nosso momento de Evangelho no Lar, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer uma prece, que possamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e nos conectar
com Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais esse momento de Evangelho no Lar. Abençoa, Senhor, para que esses breves instantes possam servir de ajuda, de consolação, de amparo para todos nós. Ilumina, Senhor, a cada um que está participando desse Evangelho, a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu ambiente de trabalho e de estudo e todos com quem possam se avizinhar. Senhor, te pedimos toda assistência e ajuda dos bons espíritos. E é assim, através desta prece, que lhe pedimos permissão para iniciar o culto do Evangelho no Lar do dia de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Vamos, meus irmãos, agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Instruções dos Espíritos à paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois quando sofredes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, no ano de 1862. Então, a mensagem de um espírito amigo deixada para as nossas reflexões. Na atualidade, vivemos, meus irmãos, em situações muito complicadas, difíceis. É uma correria, é um cotidiano corrido para quem é um pai de família, para quem é uma dona de casa, para quem é um profissional, para quem tem afazeres. Aquela rotina é angustiante. E vivemos ali na pressa, na agonia. E acabamos por deixar passar momentos em que podemos ter um segundo de silêncio, um momento de fazer uma prece, de elevar o pensamento, de ouvir uma música edificante, assistir uma palestra edificante ou participar de algum culto em que a nossa religião professa. E esses momentos, meus irmãos, acabam por deixar em nosso ser, nosso íntimo, uma ferida, que é a impaciência, a falta da paciência. Que o menor paralelo que acontece nos aflige como se fosse um agudo punhal e ali a gente perde as estribeiras, a gente perde ali a compostura, a gente perde a noção, acaba gritando, acaba agredindo, acaba falando muito alto, acaba por ter pensamentos ruidosos, pensamentos perturbados, desequilibrados, meus irmãos. E muitas das vezes, quem está ao nosso redor, que são pessoas próximas ali, que nos amam, em que também a gente ama, sofre por isso, porque nós inconscientemente, ou automaticamente, sem querer, a gente despeja toda aquela carga negativa, todas aquelas energias que estão acumuladas em nós, nesses nossos irmãos. Chico Xavier,
na primeira leitura, faz esse alerta, que nós devemos espalhar a beneficência com paciência, e não só nos campos de trabalho externos, ali com a vizinhança, com um chefe, com uma pessoa conhecida, mas também no ciclo familiar, no lar, meus irmãos, que é a base de tudo. É onde nós começamos a aprender a ter um bom comportamento, a boa educação, disciplina, compreensão, caridade, amor, perdão. É no lar, para que depois possamos distribuir essas boas virtudes que Jesus anseia que cada um de nós aprenda e coloque em prática para com o próximo, para com os outros. A paciência, meus irmãos, é fundamental para uma vida feliz, para uma consciência tranquila, para a paz de espírito. O nosso irmão fala que a vida é muito difícil, ele sabe disso, e realmente é. Às vezes são pequenas situações que vão ferindo, hoje é uma pontada, amanhã é outra, e depois a mesma feridinha começa a se abrir de novo com as mesmas coisas que acontecem no cotidiano, na rotina, e aí fere, se torna uma ferida muito grande. Os bons espíritos sabem disso, mas os bons espíritos pedem para que cada um de nós se lembre que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Nós estamos passando nesse momento, meus irmãos, situações que são necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução e iluminação. E quando Deus coloca a nossa paciência à prova, é mais um teste neste momento de aprimoramento. Muitas pessoas reclamam da família, do lar, do trabalho, do corpo, da vida que tem. Mas se Deus permitiu que pudéssemos estar convivendo com esses nossos irmãos familiares ali consanguíneo, como também irmãos ali de laços espirituais, mesmo que a gente não sinta assim aquela empatia, aquela vontade de estar próximo, é porque é necessário, meus irmãos, para resgatar débitos do passado, para a gente poder expiar o nosso passado delituoso, para que a gente possa aprender com o perdão, com a tolerância, com a compreensão e, acima de tudo, a paciência, meus irmãos. Porque aquele que não tem paciência, ele se cega, ele se deixa levar pelos impulsos nervosos e acaba causando um grande mal para quem está ao seu redor e principalmente para ele. Porque afeta não só a mente e o espírito, mas até agrava também o corpo físico. Doenças surgirão, meus irmãos. Então possamos refletir com muito carinho, com muito amor, com muita humildade, essa lição da paciência. Estamos passando por tribulações, turbulências, sim. Cada um de nós passa por isso. Não estamos sozinhos nessas situações. Há situações próprias para cada um. Eu posso estar passando por algo que vocês, meus irmãos, não estão passando. Mas cada um leva um fardo. Cada um passa por situações que são necessárias para o aprimoramento. Mas a lição é a mesma. Exercei a compreensão, a tolerância, a paciência, para melhor cumprir este momento e sermos felizes no final. E não nos esqueçamos da presença de Jesus em nossas vidas. Ele nunca descansou, meus irmãos. Até hoje ele trabalha. Hoje, o que não está mais presente perto de nós é o seu corpo físico, que há muito tempo deixou a terra, mas em espírito, ele ainda está conosco. Ele mesmo nos diz, onde estiver 1 ou 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, naquele momento em que eu estou no meu quarto, passando por uma situação complicada, difícil, meus pensamentos estão ali perturbados demais, lembremos por um momento de Jesus, que aí a nossa sintonia, a nossa vibração vai mudar. Façamos uma prece. A oração, ela é sublime. O poder da oração é transformador. Dissipa os miasmas que estão ali em volta de nós. Energias negativas que estão ali agarradas em nós, nos torturando, nos perturbando. E através da oração, tudo de ruim se desfaz. Aí a gente aprende até a ter mais paciência. A gente consegue enxergar melhor as situações, porque elevamos o nosso pensamento. Não estamos mais com a cabeça baixa, porque só vê o chão. E aquele que anda muito de cabeça baixa, acaba topando, acaba batendo a cabeça em algum lugar, meus irmãos. É nesse trocadilho para que a gente entenda que nós devemos sempre estar com um pensamento elevado, para que a gente não caminhe sem destino, sem rumo.
Que a paciência possa fazer parte da nossa vida, sim, meus irmãos, porque é necessária. E os testes irão vir e possamos estar preparados para passar nesse teste. Meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece de encerramento e em seguida seremos encaminhados para o passe virtual. Fechemos os olhos, pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, que a paciência, Senhor, possa ser edificada em nós, através das situações que nos são colocadas como preparo para o nosso aprimoramento, como resgate de nosso passado delituoso, como aprendizado. Ilumina, Senhor, a cada um que aqui participa do Evangelho, que possam receber as bênçãos, a assistência que seja merecido e necessário para cada um. Abençoa também o planeta Terra, que haja paz no mundo, que haja amor no mundo. Obrigado por tudo e assim, através desta prece, que lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-os, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele.
Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho